Bom, fiz uma análise de empresas que se tornaram recentemente empresas bilionárias, não somente faturando 1 bilhão ou mais por mês, mas também aquelas empresas que têm um equity ou potencial de crescimento, de valor, de crescimento, de mais de 1 bilhão de dólares. E o intuito desse vídeo é te ajudar a você entender os padrões dessas empresas, o que elas fazem, no que elas investem, como elas se posicionam, para você pegar ideias e aplicar na tua empresa e fazer a tua empresa crescer. E pode ser que a tua empresa, você olhe para a tua empresa hoje e você pense, minha empresa não tem esse potencial de chegar a 1 bilhão de faturamento ou 1 bilhão de valuation, de valor de mercado. Mas se você utilizar as estratégias, as ideias que eu vou trazer nesse vídeo, talvez a tua empresa tenha aí um crescimento muito bom para trazer aí um valor maior de mercado e com isso até um posicionamento maior aí de mercado. É aquela história, se a gente mira na lua, se acerta ali um pouquinho antes, excelente, né? E mais do que falar de bilhão, bilhões de reais, empresas multimilionárias ou bilionárias, é a gente entender de fato como elas pensam, o que elas fazem, como elas se posicionam para a gente poder utilizar aí nos nossos negócios. Entender como que é esse jogo grande, esse jogo de empresas grandes. Mas um aviso importante, eu estou com o objetivo de alcançar 1000 inscritos aqui no meu canal, então se você não é inscrito, dá uma força aí, se inscreve, ativa o sininho aí para ver e receber todos os nossos vídeos, já deixa seu like aí e vamos lá. E o primeiro ajuste que eu quero trazer aqui com você é que empresas bilionárias não significa faturar 1 bilhão de dólares por mês, mas sim é o valuation dela, é o valor de mercado que ela tem. E na maioria das vezes esse valor é calculado por potencial de crescimento, um potencial de escala dessa empresa, tecnologias que elas utilizam que vendem como serviços ou não e que foram desenvolvidas por elas, e o principal, um domínio de um problema crítico para muitas pessoas. Ou seja, tem que ser uma empresa que tem aí padrões de alcançar muitas pessoas e resolver um problema específico de muitas pessoas, com tecnologia ou produtos e serviços que tenham escala, que alcance as pessoas e cada vez que você vende algo, você não necessariamente precisa aumentar a sua empresa, aumentar a equipe, contratar funcionário e tudo mais. É uma empresa que tem escala. Então pensa na tua empresa hoje, se hoje aumentasse o dobro de faturamento, 10 vezes o teu faturamento, a quantidade de vendas, a sua empresa ela conseguiria atuar com a mesma equipe ou precisaria agora escalar essa equipe também, aumentar. Aí a gente chama de empresas escalonáveis, que são empresas que conforme ela cresce, as vendas precisa crescer também a estrutura. Então o primeiro ajuste é você conseguir entender e criar uma estrutura de empresa onde não tenha esse aumento também de estrutura, onde aumente as vendas com a mesma estrutura que você tem hoje. E também pense como uma empresa que ela tem o objetivo de ser vendida. Imagina a tua empresa sendo vendida para um investidor. Que estrutura que ela deveria ter para que ela seja vendida por aí bilhões, milhões ou bilhão, caso a sua empresa tenha essa escala. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns setores do mercado hoje que eles têm um potencial enorme de ter empresas bilionárias. Eu vou trazer alguns exemplos de umas empresas que recentemente tiveram a valuation de bilhão e empresas, inclusive, que foram criadas há 8 meses atrás. São as empresas unicórnios que a gente chama, empresas que nascem de uma ideia, uma startup e crescem a ponto de valer 1 bilhão e serem vendidas. E o primeiro setor que isso é altamente possível, e a gente vê muitas empresas aí se tornando gigantes da noite para o dia, são empresas que têm como raiz inteligência artificial. E não é inteligência artificial como uma feature, como algo que você vai utilizar na tua empresa. Não, ela tem o core principal da empresa, ela é inteligência artificial. Um exemplo de empresa é a F-King Machine. As pessoas que trabalhavam lá na OpenAI, do ChatGPT, saíram, ex-funcionários, criaram essa empresa e nessa empresa elas têm IA como core. Elas fazem como centro ali da empresa diversas automações para clientes, agentes de inteligência artificial autônomas que substituem
as operações ali, pessoas que fazem trabalhos muito operacionais. Então, esse é um mercado gigantesco. Praticamente todas as empresas no mundo possuem tarefas muito operacionais que podem ser substituídas por IA. E essa empresa foi criada justamente para isso, para substituir tarefas operacionais por inteligência artificial. E observa que eles têm um produto que é escalável, ou seja, eles criam uma automação e essa automação é vendida para milhares, centenas de milhares de empresas. Quanto mais aumenta as vendas, não necessariamente vai aumentar a equipe. A equipe mantém a mesma porque a quantidade de vendas não interfere novas automações, novos projetos. Eles criaram um produto para isso. Um outro exemplo de empresa que se tornou bilionária recentemente, que muita gente aqui no Brasil já conhece, é a Lovable, uma empresa que tem como centro da empresa IA. É simplesmente uma plataforma que você digita códigos, digita um script, como se estivesse conversando com o ChatGPT, por exemplo, e ela constrói para você um site, um sistema, um aplicativo e deixa tudo pronto para você. Ali dá para conectar com um banco de dados, dá para conectar com um monte de plataformas. Ou seja, se você quer ter um site, um sistema, um aplicativo, nessa plataforma você digita alguns parâmetros ali para ela, né, como se estivesse conversando com o GPT, e ele vai lá e constrói 100% para ti. Então é uma solução também criada com muita escala, que praticamente toda empresa precisa de um site, pelo menos, toda empresa que tem uma gestão mais robusta vai necessitar de um sistema específico, ou empresas ali que querem construir o aplicativo vão lá e já desenvolvem. É claro que tem as suas dificuldades, obviamente, né? Pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, né? Que foi com a minha formação, no caso, né? Me formei em ciência da computação lá em 2014, então eu entendo muito mais como utilizar essa plataforma. Pessoas que não sabem nada de programação vão ter aí uma certa dificuldade de entender alguns parâmetros que vão ser passados pela plataforma para ela conseguir criar do jeito certo ali o site, o sistema aplicativo. Mas ainda assim, hoje, para sistemas muito simples, como um site, simples comando que você dá ali para a plataforma, já aparece o site pronto. E qual é o aprendizado que você que está ouvindo esse vídeo pode utilizar agora? Primeira coisa, você tem que olhar para a tua empresa, entender quais são as tarefas mais operacionais que você tem e entender se é possível substituir essas tarefas por algum agente de IA, por alguma inteligência artificial. Ou talvez, se não é possível utilizar e trocar essa pessoa, essas tarefas por uma inteligência artificial, talvez essa pessoa consiga utilizar da inteligência artificial para acelerar o que ela faz hoje e com isso ela conseguir fazer muito mais tarefas no mesmo tempo. A performance da tua empresa vai aumentar, com as mesmas pessoas que você tem hoje você vai conseguir entregar muito mais e vender muito mais. E aí vai aumentar a lucratividade da tua empresa. E o segundo pilar de empresas, né, o segundo tipo de empresa que hoje tem aí um valor de mercado bilionário, são empresas de cibersegurança. Hoje, cada vez mais, a gente vê diversos e diversos golpes aí na internet e cada vez mais possuem hackers aí atuando e entrando e invadindo sites, sistemas, aplicativos e roubando dados. Então, investir em cibersegurança não se tornou mais um custo, e sim uma obrigação de empresas terem ali essa segurança da internet. Duas startups de exemplo que cresceram absurdamente são as Upwind e Aikido Security. Essas duas empresas, startups, começaram prestando serviços ali com uma estrutura, né, com serviços, produtos e serviços que façam com que você tenha mais segurança na internet. E essas empresas elas resolvem alguns riscos, né, de sistemas que poupariam milhões ou até mesmo bilhões de reais ou dólares de empresas muito grandes. Hoje em dia, você não ter segurança em determinados setores de empresas faz com que você perca muito dinheiro. Vou te dar um exemplo. Imagina você ter um banco digital e você não investir em segurança digital. Você pode perder muito dinheiro. Entenda que onde tem maior risco, também tem maior valor de mercado. Então, se você hoje não tem, por exemplo, segurança na internet, você tem um sistema próprio, você tem uma estrutura de servidores próprio, você não cuida da segurança interna para segurar esses dados,
né, para deixar eles seguros. Logo, você pode estar tendo um risco e perder esses dados. Lá em 2012, eu trabalhava numa empresa e ocorreu, né, o fato de um hacker russo invadir, criptografar todos os dados de um servidor, de um sistema muito grande que a gente desenvolvia, e essa criptografia ele exigiu ali um valor de pagamento em Bitcoin na época para poder liberar esses dados. O que acontece? Às vezes as empresas pagam esse valor, eles liberam os dados e aí sim você vai lá e se preocupa em organizar a segurança. Só que a maioria dos hackers, mesmo você pagando, eles não liberam. E aí isso vira um problema muito maior. E às vezes, se eles liberam, às vezes os dados ficam corrompidos e você perde boa parte dos dados. E aí não tem mais o que fazer também. Então você precisa, principalmente empresas que vendem softwares ou que tem algo relacionado à estrutura digital, seja até servidores, você tem que ter cibersegurança. E essa empresa, essas duas empresas, essas startups, elas perceberam isso e hoje tem muitas empresas aí trabalhando com cibersegurança. Existe um setor na área de programação, né, dos desenvolvedores, que é somente segurança digital. E hoje com a inteligência artificial, onde a gente vê muitos tipos de golpes rolando também, é muito importante que você tome certos cuidados. Nunca clicar em links aí vindo de e-mails aleatórios. Então tem certos cuidados básicos aí também para você cuidar. E o ensinamento que você pode tomar desse tipo de empresa que são bilionárias é entender se você tem algo que você vende e que esse produto ou serviço soluciona um problema que tem um risco para outra empresa. Ou talvez você venda B2C, né, para o consumidor final, se esse produto ou serviço que você vende tem um risco daquela pessoa. Se ela não comprar de você, ela está tendo um risco em si. E esses riscos em si, inclusive, você pode utilizar no seu marketing, né? Você dizer esses problemas para as pessoas e elas começarem a entender, poxa, realmente, se eu ficar sem isso, o meu risco é maior. Né? Seguradoras de veículos, por exemplo, eles usam muito isso em anúncios. Né? Você prefere ter um seguro e não se preocupar, ou não ter um seguro e ter o risco, né, de um dia precisar e não ter. E um outro setor aí que está tomando as empresas bilionárias, né, no radar das empresas bilionárias, são o setor de agrotech ou fintechs do agro. Né? Esses dois setores aí estão relacionados ao agro, né? Então são agrotechs, que são sistemas aí que solucionam problemas de rastreamento, problemas de solo, enfim, vários problemas aí de mapeamento para o agro, e tem as fintechs do agro, né, que são empresas voltadas a finanças, né, nesse setor de agronegócio. E a gente já sabe que o agronegócio são empresas bilionárias, e quando a gente tem empresas muito grandes e a gente vende algo para essas empresas, muito provavelmente também vai se tornar uma empresa muito grande. Ainda mais se você desenvolver algo que seja escalável, né, que tenha potencial de escala e que não precise aumentar a tua equipe quanto mais você vende. Alguns tipos de empresas aqui como exemplo, tem a Nagro, a Cultivo também, e também soluções como a AGTech Sensix. São 3 tipos de empresas que têm aí um potencial enorme de crescimento e mostram aí que o agro virou um negócio não mais local e sim um negócio global, algo que pode escalar muito mais. E todas essas empresas que eu trouxe aqui nesses setores, sempre a gente consegue extrair algo delas para utilizar na nossa empresa. E eu vou elencar aqui alguns pontos principais que todas elas, 100% delas, utilizam. Todas elas têm esses pontos em comum. Elas investem fortemente em um time comercial. Elas contratam muitos vendedores. Essas empresas têm esse foco de vendas, né? O principal pilar é vendas dentro dessas empresas. Então, hoje, se você não tem um time comercial bem estruturado, esse seria já um primeiro passo que você poderia tomar e começar a estruturar esse time comercial para trazer mais clientes para a tua empresa. Esse é o primeiro ponto em comum que todas elas têm. O segundo ponto em comum, que também todas elas têm, elas investem muito forte, mas muito forte mesmo em marketing. Não só em tráfego pago. Tráfego pago é um dos pontos de marketing, mas também em influenciadores, em outros canais de aquisição, na criação forte de conteúdo. Então elas têm aí uma estrutura muito forte em marketing, e é o marketing que faz elas crescerem a visibilidade dessas empresas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E esse é o terceiro ponto em comum, que elas não focam só em pensar
em vender só aqui no local, né? Ou só aqui no Brasil. A maioria das empresas bilionárias tem um foco global, elas pensam em atingir o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, ou a maior parte das empresas do mundo também. E também, por último, né, como eu trouxe ali sobre as automações, elas investem também fortemente em automações que consiga reduzir processos manuais, né, principalmente os mais operacionais que são feitos manualmente. Eles tentam reduzir ao máximo isso para deixar o máximo possível automatizado e com isso ter um processo de escala muito maior. São negócios que são pensados e estruturados desde o primeiro dia de empresa em um negócio que escala e já visando vender essa empresa no futuro. Então, se hoje você pensa, a minha empresa não tem escala, não tem automação, eu não penso em um produto que não vai precisar aumentar a equipe, eu não penso em vender a minha empresa no futuro, criar uma estrutura para que ela valha alguns milhares, centenas de milhares de reais, ou até o bilhão, então você está pensando muito pequeno. Tá? E é isso que essas empresas, a análise dessas empresas trazem. Essa análise de que esses padrões em comum tornam de fato, né, diferenciam de fato uma empresa que vai ser muito grande, que vai valer muito dinheiro no mercado, ou empresas que vão valer bem menos. E o principal erro do empresário tradicional é pensar sempre num crescimento linear, onde eu vou aumentando um pouquinho o faturamento, aí eu aumento um pouquinho a estrutura, aí eu aumento mais um pouquinho e assim vai. Aí eu aumento um pouquinho a retirada mensal, ou retirada semestral, ou anual, aumento um pouquinho meu prolabore, aumento o faturamento e assim vai indo linearmente. Mas os negócios bilionários ou multimilionários, eles não pensam assim, eles pensam de forma exponencial. Eles já vão com tudo investindo, sabendo que lá na frente eles vão ter aí um valor de mercado muito grande. E o resumo, né, dessa análise dessas empresas é que essas empresas elas não focam em trabalhar mais, fazer mais. Elas pensam sempre em como estruturar melhor a empresa atual para que ela tenha maior poder de escala, atinja muito mais pessoas e com isso tenha muito mais valor de mercado. E analisando também essas empresas, eu percebi que elas não têm assim ideias tão mirabolantes. Por exemplo, a Lovable, já existiam aí várias outras plataformas que desenvolviam site. Por exemplo, o WordPress é um tipo de plataforma que você já consegue subir ali um template de um site e já está basicamente pronto. Você só coloca ali as imagens, ajeita e pronto. Então já existiam outras soluções que ajudavam parcialmente. Então eles meio que utilizaram dessas soluções, deram uma incrementada, uma melhorada a mais, colocaram ali uma forma de escrever o que eu quero, como se fosse conversar com o GPT, e apareceu a solução. Então eles não pensam em reinventar a roda. Até o próprio Elon Musk, ele foi lá e criou um foguete, mas a NASA já produzia esses foguetes. Então ele simplesmente incrementou algo a mais, fez um foguete mais barato, fez algo que diminuísse o custo, que diminuísse o tempo de produção, e deu uma incrementada em algo que já existia. Então não são soluções totalmente criadas do zero e mirabolantes e super disruptivas. Elas simplesmente focam em trazer uma solução nova ou um pouco melhor para algo que alcance muita gente ou alcance um setor do mercado que é multibilionário e com isso, com essa solução, eles conseguem aí ter um valor de mercado muito grande, faturar alto e crescer cada vez mais. Outro detalhe também é que essas empresas elas não tendem a alcançar o mundo inteiro. Elas olham para esse setor de mercado que elas escolheram e elas querem pegar uma fatia dessas pessoas. E essa fatia elas já tem calculado mais ou menos qual que é o tamanho dela e o quanto que elas podem crescer e vender para essas pessoas. E aí com isso elas conseguem ter uma projeção do quanto essa empresa vai conseguir faturar alcançando essa fatia e o quanto ela vai valer. Por isso que elas conseguem vender uma empresa para investidores. E esse é o foco que todas elas têm. Sempre pensar no final em vender essa empresa. Então eles têm esses dados muito bem mapeados. Se hoje você não tem os dados bem mapeados, não sabe quanto você tem de custo, de despesas, o quanto de potencial de crescimento, o tamanho do mercado que você pode alcançar. Se você não tiver bem mapeado isso,
você dificilmente vai conseguir lá na frente chegar para um investidor e mostrar, olha, está aqui a minha empresa, tem esses números, esse potencial de crescimento, ela vale tanto, eu gostaria de tanto. Bom, agora eu queria saber de você. Você é empresário e se for ou não, está construindo um projeto, você já está construindo esse projeto, já tem a tua empresa pensando linearmente, né, crescimento pouco a pouco, ou como essas grandes empresas exponencialmente? Qual que é a tua realidade hoje? Deixa aqui nos comentários. Eu vou estar vendo todos eles e costumo responder todo mundo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a pensar como você poderia melhorar na tua empresa, também já deixa teu like aqui, não se esquece de se inscrever no canal e a gente vê no próximo vídeo.